Olá pessoal, estamos iniciando mais um podcast no estúdio do Instituto Bertol, aqui em Florianópolis. Estamos recebendo hoje Gabriela Mager, que é secretária adjunto da Secretaria de Comunicação do Governo do Estado de Santa Catarina. Gabriela, muito obrigado por ter vindo até aqui, por conceder essa conversa conosco. Prazer. Jailson, eu que agradeço, né, esse espaço e a gente poder conversar um pouquinho sobre comunicação, sobre a SECOM, sobre todas as inovações que existem em termos de comunicação nesse momento. Né? Muito bom. Bom, eu vou ler para vocês que estão assistindo aqui rapidamente um pouquinho do vasto currículo da Gabriela. Ela estudou design no Mackenzie São Paulo, tem especialização em móveis na UDESC, tem doutorado na PUC do Rio de Janeiro, tem mestrado em engenharia de produção na UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. Na UDESC ela exerceu vários cargos, alcançando o cargo de pró-reitora de ensino, atuou como professora dos programas de pós-graduação, mestrado e doutorado em design na CEART, ou no CEART, no Centro, né, de Artes. E tem mestrado profissional em administração na ESAG. A sua trajetória profissional está marcada por uma presença marcante no Diário Catarinense, foi quando eu tive o prazer de conhecê-la. Trabalhou em São Paulo também e teve uma passagem recente na FAPESC nos últimos 2 anos, antes de aceitar o convite para ingressar na SECOM, a Secretaria de Comunicação do governo Jorginho Melo, que cuida de mídia e imprensa, comunicação. Vamos conversar com a Gabriela. Quem é a Gabriela Mager? Pergunta difícil, né? Diante de tantas facetas, mas eu poderia sintetizar como uma personalidade curiosa, que gosta de desafios e que gosta de buscar o conhecimento. Que bom, isso é permanente, não tem reticências, não tem intervalo, né? Queria te perguntar o que te motivou a trocar a UDESC, trocar tuas tarefas, tuas missões, digamos assim, na UDESC pelo governo do Estado, pela SECOM, que é uma secretaria que vive de turbulências, digamos assim. Como é que foi? O que te motivou a fazer essa troca? Eu acho que continua na resposta anterior, né? Um desafio tremendo, uma possibilidade de acumular conhecimento, de conhecer novas pessoas, de trabalhar com uma equipe diferente. Nesse momento, né, eu aceitei o convite, muito por conta desse desafio, porque é uma oportunidade única na vida, em que a gente realmente pode conhecer muita coisa, ao mesmo tempo que, pelo acúmulo, né, de conhecimento também na academia, eu posso dispor disso para a sociedade. Sim. Então, eu vejo muito como uma forma de poder contribuir para o Estado mesmo, né? Sim. Eu sou servidora pública há 24 anos, eu estou à disposição da UDESC, né, como um empréstimo, em que eu temporariamente saio das minhas atividades acadêmicas e estou a serviço do governo, né? Perfeito. Mas continuo também com atividades na pós-graduação, então tenho os meus orientandos de mestrado e doutorado, e uma outra aula também na pós-graduação. Não perdeu o cacuete. Não. O que faz um adjunto de comunicação que cuida de publicidade e imprensa? Bom, a tarefa de um secretário adjunto no governo é assessorar o seu secretário, né? Então, o secretário João Paulo Gomes Vieira, ele está à frente da pasta e o secretário adjunto, ele atua de forma a assessorá-lo e principalmente para gerenciar os processos internos, cuidar de fato ali, né, dos seus processos junto à equipe, o bom andamento da secretaria e representá-lo sempre que possível. Então, o papel do adjunto é estar realmente ao lado em uma parceria. Mão na massa. Mão na massa, muita mão na massa. Porque o João viaja trabalho... bastante, eu acho que ele acompanha o governador onde é possível, então ele se ausenta com frequência, né? Sim, ele está sempre acompanhando o governador e representando o governo em diversos eventos. E no dia a dia eu participo ali de todas as atividades, manhã, tarde e noite, na SECOM. Uma curiosidade, quais foram os desafios que você encontrou e teve que superar quando você entrou na equipe do João?
Bom, desafio é sempre, quando a gente começa, né, em uma nova função, é o desafio de conhecer a equipe, uma equipe ali em torno de 60 pessoas, de conhecer as potencialidades de cada um, de poder entender os processos internos e, de certa maneira, contribuir para organizar e documentar esses processos, poder otimizar, né, a forma como as coisas são feitas ali dentro da secretaria. Pois é. Ah, você chegar de um lugar calmo, de um lugar onde você, como mentora, como professora, está todo mundo ali só te ouvindo e você com as rédeas na mão, chega na SECOM, que é um lugar que vive de turbulências, porque é um lugar que tem, assim, uma diversidade gigantesca de demandas e de comandos, né, de partidos políticos, dos políticos, dos municípios, atrás dos benefícios, atrás das ações, né, ou do cumprimento das promessas do governo, né? Como é que é o dia a dia ali, né? 60 pessoas, eu sei que tem uma divisão de publicidade e imprensa ali, tem tecnologia, com certeza, redes sociais. Como é que é o dia a dia para atender o estado inteiro ali nessa função que você está? Sim, o estado inteiro e 53 pastas, secretarias, empresas, autarquias do governo. Então, realmente é um dia a dia bastante dinâmico, considerando que temos à frente um líder, que é o nosso governador Jorginho Melo, que ele não para, né, de segunda a segunda, ele realmente trabalha e impõe um ritmo bastante forte a todas as secretarias. Então, a SECOM nós vemos como uma secretaria transversal, que ela tem que atender a todas as suas pastas, né? Então, a gente está falando de infraestrutura, educação, os órgãos, autarquias, e, ao mesmo tempo, é um hub de comunicação do governo. Então, a gente tem que estruturar os pilares que a gente chama. Hoje, nós temos 3 pilares dentro da SECOM. O de publicidade, com as campanhas dos órgãos, e o pilar de conteúdo, que ainda se divide em imprensa, né? A gente tem a rádio ali da SECOM, temos a parte de textos, os releases todos que são feitos, e também a parte de conteúdo digital, né, com os perfis que existem do governo de Santa Catarina nas mais diversas plataformas. Então, a gente está falando de Facebook, estamos falando de Instagram, TikTok, o mais recente. Então, onde o cidadão estiver, a gente tem que estar também. Tem que estar junto, claro. E tem que estar fazendo e produzindo um conteúdo adequado a cada uma dessas plataformas. E esse é um grande desafio também, cada vez mais, acompanhar o ritmo digamos assim, da comunicação digital, e está adequando a mensagem de governo de todas as 53, né, fazendo o alinhamento com as assessorias de todas as 53 pastas, para que tenhamos uma marca governo sendo muito bem comunicada para a sociedade catarinense. Então, esse é um aspecto interessante que, assim, quando a gente olha a tua carreira, né, tua vida toda foi aprender design e ensinar design. E design não é desenho, né? Design é design. E aí, agora, quando você falou dessa quantidade, eu fico pensando se você está aplicando todo esse teu conhecimento olhando como marca, olhando o governo como marca e tendo essas 53 pastas e 300 municípios, né? Sei lá quantos... 290 municípios. Com essa demanda, como é que você trabalha nisso? Você tem um Excel, não é, né? Como é que é para você não perder o fio da meada da marca, governo? Esse talvez seja o nosso maior desafio hoje, né? É realmente consolidar a SECOM como esse hub de comunicação e de gestão da marca de governo. Então, quando a gente fala de design, normalmente as pessoas imaginam, né, no primeiro patamar de uso, né, do campo do design, que é a estética, é trabalhar para deixar as coisas, né, com uma interface mais adequada, seja para o seu leitor, para o seu usuário de um produto, de web, de sistema. Mas o design, e é muito do que eu ensino, a gente tem alguns níveis, né? O nível primeiro, quando as empresas ou organizações começam a trabalhar com ele, que seria esse mais, né, voltado à estética, a uma organização visual, por exemplo. Um segundo nível, que ele já entra em processos, ele começa a analisar toda a gestão e começa a identificar onde que pode ser melhorado e aprimorado aqueles processos. E o terceiro nível, que é o desejável, que o design ele entra como estratégia. Então, quando a gente pega as grandes marcas do mundo, e tem algumas empresas que voltaram a sua gestão para design,
né? Eu posso dar exemplo aqui, a Apple, por exemplo, em que o produto fala por si próprio, Sim. ele comunica. Então, quando a gente fala de governo de Estado, e a gente tem exemplos em alguns países que trabalham muito bem a gestão de design atrelada à gestão pública, eu acho que esse talvez seja o maior desafio, em que todos os serviços de um governo, eles possam estar comunicando claramente aqueles valores daquela sociedade e que eles estejam na qualidade esperada pelo cidadão. Então, esse é o nosso maior desafio. Mas, pelo visto, você já botou o dedo no pulso ali, porque você movimentou todos os profissionais de comunicação do governo num media training recente ali, que o João me falou que foi iniciativa tua, você que sugeriu aquilo. Com qual objetivo e como é que foi o resultado desse encontro? É um trabalho conjunto, né, com o João, obviamente, que a gente conversa sempre, é tudo em parceria, as decisões. E o Media Training veio muito também dessa conversa com ele, da vontade em que, quando a gente fala de comunicação e gestão de design e comunicação, a gente está falando que todas as pontas de contato do cidadão com o governo são comunicação, a começar pelos próprios secretários. Cada vez que eles entram em contato, né, com a mídia para dar uma entrevista, eles estão ali fazendo relações públicas com a sua sociedade, com a comunidade, eles têm que se apresentar como representantes do governo, a marca governo. Então, nós organizamos, né, um programa de media training em que tem alguns passos. O primeiro foi com os próprios assessores das pastas, preparando-os para que eles dessem todo o apoio necessário para esses secretários, presidentes, né, das autarquias. E, no segundo momento, né, um grande encontro com todo o secretariado, em que nós colocamos as dicas, sugestões, orientações em como representar bem o governo. E, depois disso, tem, no dia a dia, o treinamento que é feito individualizado com os secretários também. Individualizado, é? Sim. Porque senão cada um colocar o seu estilo, viram 53 governos, né? Não digo só o estilo, mas por vezes é uma linguagem muito técnica, porque são pessoas que têm um domínio técnico de suas pastas e não conseguem comunicar devidamente com a população. Então, é mais nesse sentido. O governador brinca muito com a gente que fala fácil. E aí a gente utiliza, né, dessa orientação, porque é para aquela mensagem, a comunicação chegar da melhor maneira possível para o cidadão. Já tem como apurar o resultado desse encontro? Se já teve alguma mudança de rumo, algum resultado palpável que você tenha apurado? A gente tem observado, né, um desempenho mais efetivo dos secretários na mídia, buscando falar de uma maneira mais fácil, né, com o cidadão, trazendo números e informações técnicas de uma maneira mais leve. Nós temos, por exemplo, gerenciamento de tudo que a gente produz, né, saindo um pouco do media training, entrando, por exemplo, eu trouxe alguns dados aqui, né, a gente vem num crescimento esse ano de 23%, por exemplo, da produção da SECOM em relação aos seus textos, aos releases que são colocados, né, na nossa plataforma ali. Com isso, a gente também tem um crescimento de matérias do que está sendo feito, publicados, né, do que está sendo feito pelo governo no estado todo. Então, a gente vem consolidando isso, seja com as sonoras para as rádios, os textos, a gente vem pedindo, porque muita coisa é feita. E o cidadão, ele tem o direito de saber, na sua região e no seu estado, tudo que está sendo feito. É de lei, né? Exato. O governo tem, por lei, que prestar contas para a sociedade do que está fazendo. É a função da SECOM. Está ali na Constituição catarinense. Então, a gente tem que seguir a regra. Quantas pessoas trabalham cuidando da produção de conteúdo? Dos 60, quantos são ali jornalistas, fotógrafos, que fazem as externas e que estão ali distribuindo isso? Tem uma agência de notícias, continua? Continua, o esquema da agência? Continua, sim. Temos hoje em torno de 35 que trabalham. Mais da metade? Profissionais, né, que analisam dados, pessoal voltado ao digital, que o João Paulo, né, quando entrou na secretaria, ele trouxe isso muito forte. Então, continuamos, né, com uma parte de jornalismo, né, e bastante forte, cada vez mais consolidado, mas também trazendo o digital para ser uma das forças de comunicação do governo. Pois é, quando o João chegou, eu fui conversar com ele, ele falou que ele vinha com essa missão de dar essa modernidade na comunicação, de implementar. Eu fui, inclusive, participei
da reunião com o TikTok, com os profissionais de São Paulo que vieram aqui. Então, assim, já está sendo aplicada essa virada, não é virada de chave, mas esse incremento de mídia assertiva que o digital possibilita, de entrar na região por geolocalização, de falar com as pessoas por outras variáveis, já está sendo aplicado ou ainda está em teste? Não, já está, e a gente já está colhendo os frutos desse trabalho. Eu trouxe aqui na minha colinha, né, alguns números. O crescimento digital, por exemplo, né, no Instagram, nesse último semestre, nós crescemos 18%, né? E o crescimento digital total do governo, a gente tem um crescimento em curtidas e engajamento, né, Sim. de quase 100%, comentários 134%, seguidores em todas as redes, uma média de 180% de crescimento. As interações médias ultrapassam 130%. Então, a gente vê que o trabalho que está sendo feito de gerar um conteúdo mais assertivo para cada uma dessas plataformas realmente tem chegado diretamente, onde né, tem que ser. aonde tem que ser. E como é que vocês retornam para a população quando ela interage por essas redes sociais, pedindo coisa, reclamando, metendo pau, elogiando, sei lá o quê? Como é que é? Tem algum time lá? Claro, Ou manda para cada secretário? Tem uma central que olha tudo? A gente tem, né? A SECOM, ela trabalha com as redes do governo e cada pasta, nem todas as pastas têm o seu perfil também nas redes sociais. Então, um exemplo prático, né? A segurança pública. A segurança pública tem o seu perfil numa rede social. E ali tudo é urgente, né? E nós trabalhamos em colaboração. Então, por vezes, a gente entende que algo que é produzido pela segurança pública faz sentido para o Estado todo, então fazemos um collab. Muitas vezes nós produzimos conteúdo e eles colaboram. E eles também. Então, esse também é o desafio, porque cada pasta tem a sua assessoria com os seus perfis e a gente tem que trabalhar em conjunto, né? Perfeito. De uma maneira parceira. E como é que é para você ter um Jorginho, que eu imagino que ele fique cobrando, ele aprova a campanha, ele dá palpite, ele manda tirar do ar, ele dá a opinião dele na publicidade, ou ele se localiza mais como um supervisor na imprensa? Ou nos dois ou em nenhum? Ou ele cuida mais da função de governador? Como é que é? Bom, a função de governador é estar de olho em tudo. Tá aí, não, a gente vê isso todo dia, sim. Não, ele de fato, ele é bastante atento a tudo, né? Quando as campanhas são aprovadas internamente na SECOM, junto com o seu órgão, né? Se é uma campanha, por exemplo, né, da saúde, é lógico que o secretário de saúde com os secretários, né, de comunicação, eles trabalham em consonância, mas o governador Jorginho, ele tem esse olhar da população. Ele, olha, essa linguagem acho que tem que ser mais próxima, né, do povo. Então, ele tem sempre como é que eu vou dizer? Esse cuidado. Assim como quando ele vai nos órgãos e ele está atento, né, com a fachada, com a sinalização, com o ambiente em si. Onde ele passa, ele vai chamando a atenção do que precisa ser sempre melhorado. Assim. O líder tem que olhar os detalhes, porque o geral ele tem uma tropa de elite para cuidar. E como é que é o dia a dia com Faria Limer, JP? Ele é Speed São Paulo, ele é Speed Faria Lima. Como é que é o dia a dia? Eu não te conheço, não sei o teu Speed, não sei como é que está indo, como é que é isso? Digamos que eu tenha que correr atrás, né? Porque a velocidade é alta. João Paulo realmente é muito dinâmico, é uma cabeça, né, anos-luz à frente, e as ideias que ele tem, a gente tem que efetivar, né? Ele lança as ideias, os desafios, e a equipe busca da melhor maneira possível executar e fazer com que aconteça. Mas é interessante, porque ele realmente traça estratégias e aí a gente começa a trabalhar. Quais são os desafios de curto prazo, considerando que é um ano de eleições municipais, mas sempre envolve o governo, né? Os cuidados e as ações. Quais são os desafios que a SECOM tem agora, neste ano, digamos assim? Tem licitação da publicidade? Não tem?
Temos alguns desafios, né? Esse é um período eleitoral em termos de município, então não atinge muito o estado, né? A gente continua fazendo a comunicação normalmente. Tem sempre um cuidado ou outro a mais, isso foi passado, né, no Media Training para todos os para todo assessores. mundo. Ah, existe o desafio, né? Muitos perguntam sobre a questão da licitação, ela está sendo estudada nesse momento, né? Qual seria o melhor formato, objetos, né, a serem listados, mas encontra-se nesse momento Sim, em estudo. em estudo ali. Já está no forno? Está em estudo. Ainda não foi para o forno. Tá bom. Ainda está nessa fase, né, de fechamento ali de informações e objetos. Mas eu diria que o desafio de curto prazo seria a gente conseguir consolidar mesmo a SECOM como esse hub e fazendo o necessário alinhamento com todas as pastas, que o governo, historicamente, né, cada órgão construiu a sua SECOM, a sua área de comunicação, e nesse momento nós estamos fazendo a junção e a união de todas. Porque talvez a licitação considere valores passados e muita coisa mudou nesse mundo, né? Então, daqui a pouco, um lote X que tinha 10% do dinheiro mereça ter 2 ou 20. Essa revisão é Ela é interessante. necessária, porque o estudo do atual, né, da atual licitação que está em vigor, foi feito em 2019 e foi publicado em 2020. Então, em 4 anos, muita coisa mudou em termos de comunicação. Em mídia, meu Deus, em mídia. Exato. Quantas os big techs tem hoje aí, né? Eu li um número aí que eles, em 2030, as big tech vão ser responsáveis por 86% do bolo publicitário mundial, de $1 trilhão, que é o que aconteceu em 2023. É muita grana para esses caras, né? Sim, e quando a gente, né, fala em mídia, temos que considerar tudo para chegar a todos, né, a população de Santa Catarina. Então, a mídia tradicional, as novas mídias. É isso aí. Tem que fazer o cross-mídia todos os dias. Exato. E o digital, o que é bacana é que você pode, com análises preditivas, com as informações que você tem hoje, de dados, você pode prever o que vai acontecer daqui a 6 meses em São Miguel do Oeste. E que veículo que você vai usar para atingir aquelas 500 pessoas que você precisa comunicar daqui a 6 meses. Hoje dá para fazer isso, né? Não temos mais a escravidão do Nielsen, do ano passado, para fazer planos do ano que vem. Essa câmera aqui que está olhando para você, à tua disposição para encerrar a nossa conversa. O que eu não te perguntei, o que você gostaria de trazer para a comunidade acontecendo aqui, o tempo é teu, para você fazer a última colocação da nossa conversa. Bom, desafios imensos de comunicação no século XXI, comunicação em rede. Cada cidadão é um comunicador, então como trabalhar com isso? Entendendo, ouvindo, acolhendo o que chega até nós e, mais do que tudo, falar com verdade, falar com fundamento e com ética. Então, acho que esse seria a mensagem, né, final. É tudo. É tudo. Gabriela, muito obrigado por ter vindo aqui, pela disposição de falar o que você falou para a comunidade acontecendo aqui. E até uma próxima vez. Pessoal, espero que tenham gostado. Eu gostei de ouvir, de conversar com a Gabriela. Até a próxima. Até.